Você acha que ela não está interessada. Ela não flerta muito, não corre atrás e mantém tudo tranquilo. Então você conclui que não existe nada entre vocês. Mas existe um comportamento sutil que a maioria dos homens simplesmente ignora. E quando você percebe esse comportamento, pode descobrir que ela pensa em você muito mais do que demonstra. Você acha que ela não gosta de você, mas talvez esteja interpretando os sinais da maneira errada. Você pensa que a distância significa falta de interesse. Pensa que o silêncio significa que ela seguiu em frente. Mas e se ela estiver pensando em você muito mais do que você imagina? E aqui está a parte que pode parecer estranha. Quanto mais fria ela parece ser, mais isso pode esconder o que ela realmente está sentindo. A maioria dos homens não percebe esses sinais. Eles desistem justamente quando ela começa a pensar mais sobre eles. Eles se afastam no momento em que a mente dela está tentando entender melhor o que sente. Mas existe um sinal específico que muitos homens deixam passar. Um sinal que pode revelar muito sobre o que está acontecendo. Quando você entender qual é esse sinal, vai começar a lembrar de várias situações que teve com ela. Você poderá perceber padrões que antes não notava. Vou mostrar alguns sinais que podem indicar que ela pensa bastante em você mesmo quando age como se não se importasse, mesmo quando parece fria ou distante, mesmo quando os sinais mais óbvios fazem parecer que ela não está interessada, e existe algo que quase ninguém fala sobre isso. Quando uma mulher sente atração por alguém, mas tenta esconder o que sente, ela pode começar a agir de uma maneira diferente. Quando você entende isso, fica muito mais fácil interpretar o comportamento dela sem tirar conclusões precipitadas. Mas primeiro, precisamos entender por que algumas mulheres escondem o que estão sentindo. Esse pode ser o maior erro que você está cometendo agora. Você está olhando apenas para o comportamento externo e ignorando o que pode estar acontecendo por dentro. Imagine a situação. Ela demora horas para responder suas mensagens. Quando vocês se encontram, ela age com naturalidade até demais. Ela não inicia mais as conversas. E quando vocês estão juntos, ela age como se você fosse apenas mais uma pessoa no dia dela. Então você começa a questionar tudo. Talvez eu tenha entendido tudo errado. Talvez ela nunca tenha se interessado. Talvez seja melhor seguir em frente. Mas existe outra possibilidade. Quando uma mulher sente uma forte atração por alguém, ela pode tentar controlar a maneira como demonstra isso. Alguns psicólogos descrevem esse comportamento como uma forma de evitar se expor emocionalmente. Pode parecer estranho, mas pense nisso: as pessoas não demonstram interesse da mesma maneira. Quando um homem está interessado, ele muitas vezes procura se aproximar, ele inicia conversas, demonstra interesse e deixa suas intenções mais claras. Mas algumas mulheres, quando sentem uma forte atração, podem fazer exatamente o contrário. Elas criam um pouco de distância, podem observar mais e demonstrar menos. Também podem prestar atenção em como você reage quando elas se afastam. Por quê? Porque sentir atração também pode trazer insegurança. Pode existir medo de rejeição, medo de parecer interessada demais, medo de se expor emocionalmente. Por isso, algumas pessoas acabam se afastando como uma forma de se proteger. E é justamente aqui que você precisa ter cuidado. Uma resposta fria nem sempre significa falta de interesse. Da mesma forma, uma resposta fria também não significa automaticamente que ela está apaixonada. O comportamento de cada pessoa é diferente, mas quando alguém está pensando muito em uma situação ou em uma pessoa, pode acabar tentando esconder isso. Pensar demais pode aumentar o envolvimento emocional, e quando alguém percebe que está ficando vulnerável, pode tentar recuperar o controle criando distância. Por isso, talvez algumas atitudes que pareciam completamente frias tenham uma explicação diferente. O mais importante é não tirar conclusões com base em um único sinal. Observe o comportamento como um todo. Veja como ela age com você ao longo do tempo. É aí que os sinais começam a fazer mais sentido. Ela mantém distância, enquanto por dentro pode estar pensando muito em você. Mas agora fica interessante. Existem 7 sinais claros que podem mostrar isso, e o sinal número 4 é um dos mais fortes. Vou chegar nele daqui a pouco.
Primeiro, quero mostrar os padrões que podem revelar o que realmente está acontecendo, os sinais escondidos e o que o comportamento dela pode estar dizendo. Antes de continuar, se você já começou a pensar em alguém enquanto ouve isso, deixe o like, porque o que vem agora pode ajudar você a entender situações que antes pareciam confusas. Vamos continuar. Sinal número 1. Ela olha para você quando acha que você não está olhando. Esse sinal é muito importante. E muitos homens não percebem porque estão ocupados demais tentando chamar a atenção dela diretamente. As mulheres costumam observar bastante. Quando ela está realmente interessada em alguém, pode prestar atenção na maneira como essa pessoa se comporta, na linguagem corporal, nas pessoas com quem ela conversa, na maneira como ela se posiciona e até na forma como reage às situações. Você pode perceber que ela olha para você quando estão em grupo, ou pode notar que os olhos dela acompanham você enquanto você atravessa um lugar. Mas existe um detalhe importante. Quando você olha diretamente para ela, né, ela desvia o olhar rapidamente. Isso pode significar que ela ficou sem graça por você ter percebido. No mundo digital, isso pode aparecer de outras formas. Ela vê seus stories pouco tempo depois que você publica, curte uma publicação antiga, visita seu perfil com frequência, ou parece acompanhar o que você está fazendo, mesmo sem conversar diretamente com você. Por que isso importa? Porque aquilo que recebe nossa atenção costuma ocupar espaço na nossa mente. Se ela presta atenção em você repetidamente, é possível que você esteja despertando a curiosidade dela. E existe outra possibilidade. Ela pode começar a imaginar situações envolvendo vocês. Conversas que ainda não aconteceram, momentos que poderiam acontecer, ou até pensar no que você está pensando sobre ela. Isso vai além de uma simples curiosidade quando acontece com frequência. Pense nisso. Por que alguém gastaria tempo observando uma pessoa que não desperta nenhum interesse? Pode acontecer, mas quando os olhares e a atenção se repetem, isso pode indicar que existe algum nível de curiosidade ou interesse. Cada olhar exige atenção. Cada vez que ela verifica seu perfil, ela está dedicando alguns segundos da própria mente a você. Quando ela observa você, pode estar tentando entender melhor quem você é, pode querer saber com quem você conversa, o que você pensa e até se você percebeu que ela estava olhando. Essa curiosidade pode fazer você continuar na mente dela mesmo depois que o encontro termina, e quanto mais ela pensa, mais curiosidade pode surgir. Ela observa. Fica curiosa, pensa sobre isso e depois observa novamente. Sem perceber, você pode acabar ocupando um espaço maior nos pensamentos dela do que imaginava. Sinal. Número 2. Ela lembra de pequenos detalhes que você contou semanas atrás. Agora é aqui que você começa a perceber o padrão. Imagine que você comentou casualmente que teria uma apresentação importante. 2 semanas depois, ela pergunta: Como foi? Você contou uma vez qual é sua banda favorita. Mais tarde, ela menciona essa banda durante uma conversa. Você pode pensar que ela está apenas sendo educada ou que simplesmente tem uma memória muito boa. Mas existe algo interessante nisso. Quando alguém presta bastante atenção em você, pequenos detalhes podem ficar guardados na memória. Ela pode lembrar que você não gosta de azeitonas, pode lembrar o nome da sua irmã. Pode lembrar de uma história que você contou sobre sua infância, ou até lembrar de algo que você mencionou apenas uma vez. Isso pode mostrar que ela realmente estava prestando atenção no que você dizia, e muitas vezes ela nem percebe que está fazendo isso. O cérebro tende a dar mais importância às informações relacionadas às pessoas que consideramos relevantes. Por isso, quando ela lembra de pequenos detalhes sobre você, pode ser um sinal de que suas conversas tiveram importância para ela. Esse é um dos sinais mais interessantes, porque não depende apenas de palavras. Você pode fingir simpatia, pode manter contato visual, pode agir de maneira educada. Mas lembrar espontaneamente de pequenos detalhes exige atenção. Quando alguém guarda informações sobre você, isso mostra que aquilo que você falou ficou registrado. Talvez você tenha ocupado mais espaço na mente dela do que imaginava. As conversas ficam na memória, os detalhes permanecem. E quando ela menciona algo semanas depois,
Você percebe que ela realmente estava prestando atenção. Sinal número 3. As amigas dela sabem quem você é e começam a agir de maneira diferente perto de você. Esse é um sinal que merece atenção. Talvez as amigas mencionem seu nome quando você está por perto, talvez troquem olhares com ela, talvez façam pequenas brincadeiras, ou talvez pareça que elas sabem alguma coisa que você ainda não sabe. Isso pode ser interessante porque mostra que talvez ela tenha comentado sobre você com pessoas próximas, ou seja, você pode não estar apenas nos pensamentos dela, pode também ter entrado nas conversas do círculo social dela. Quando alguém fala sobre uma pessoa com as amigas, isso geralmente significa que essa pessoa chamou algum tipo de atenção. Não significa automaticamente que ela está apaixonada, mas pode indicar que você despertou curiosidade ou interesse suficiente para ser mencionado. E quando as amigas começam a agir de forma diferente perto de você, vale observar o contexto. Talvez exista uma história acontecendo nos bastidores que você ainda não conhece. Talvez elas estejam apenas brincando, ou talvez realmente saibam que ela sente alguma coisa por você. O importante é não tirar uma conclusão apenas por um sinal. Observe o conjunto de comportamentos. É quando vários sinais aparecem juntos que você começa a entender melhor a situação. E ainda existem mais 4 sinais que podem revelar muito sobre a maneira como ela pensa em você. As amigas dela sabem seu nome, sabem com o que você trabalha, sabem o que aconteceu no último encontro de vocês. E agora elas observam você tentando entender o que ela vê em você. Isso dificilmente acontece por acaso. Provavelmente significa que ela já falou sobre você com as amigas. E quando alguém fala bastante sobre uma pessoa, é natural que essa pessoa também ocupe bastante espaço em seus pensamentos. Agora chegamos ao sinal número 4. Esse é um dos mais importantes, mas antes precisamos entender algo que muitos homens interpretam de forma errada. Sinal número 4. Ela entra em contato do nada e depois desaparece novamente. Esse é um dos comportamentos que mais confundem os homens e pode ser um sinal de que ela está pensando em você. De repente, ela manda uma mensagem, pode ser um meme, uma pergunta simples ou até uma mensagem dizendo que alguma coisa fez ela lembrar de você. Parece algo sem muita importância. Você responde, a conversa flui bem. A energia entre vocês parece boa, então você pensa que talvez ela esteja interessada, mas depois ela desaparece novamente. Passam alguns dias, às vezes passa até uma semana, e você começa a pensar: o que aconteceu? Será que eu falei alguma coisa errada? Mas existe outra possibilidade. Talvez ela tenha procurado você porque estava pensando em você naquele momento. A vontade de conversar pode ter aumentado até ela decidir mandar uma mensagem, mas depois ela pode ter começado a pensar demais. Será que fui muito óbvia? Será que ele vai achar que estou interessada demais? Será que estou demonstrando muito? Então ela recua, não necessariamente porque perdeu o interesse. Talvez esteja apenas tentando controlar as próprias emoções. Na psicologia, existe um conceito chamado conflito de aproximação e afastamento. A pessoa quer se aproximar, mas ao mesmo tempo sente medo ou insegurança. Então ela se aproxima um pouco e depois recua. Ela mantém algum contato, mas evita mostrar demais o que está sentindo. E existe um detalhe interessante. Observe se esse comportamento se repete. Ela desaparece por um tempo, depois volta a falar com você, depois desaparece novamente. Isso pode mostrar que você continua ocupando algum espaço na mente dela. Mas lembre que esse comportamento sozinho não prova que ela está apaixonada. Existem muitas razões para alguém se afastar. Por isso, é melhor observar o conjunto dos sinais. Agora vamos aos 3 últimos sinais. E o sinal número 7 mostra principalmente como você deve agir quando ela se afasta. Sinal número 5, ela age de maneira diferente com você. Preste atenção nesse sinal, porque ele pode ser muito sutil. Com outras pessoas, ela é de uma maneira, mas quando está perto de você, alguma coisa muda. Talvez ela fique um pouco mais reservada, talvez ria mais das suas brincadeiras, talvez fale de uma maneira diferente, pode mexer mais no cabelo, ficar mexendo no celular, evitar contato visual ou parecer um pouco mais nervosa.
Essas mudanças não significam necessariamente que ela está desconfortável. Às vezes, alguém simplesmente reage de maneira diferente perto de uma pessoa que desperta emoções. Quando uma pessoa não se importa, normalmente não existe tanta tensão, ela fica natural, relaxada. Mas quando alguém desperta sentimentos, o comportamento pode mudar. Você já ficou nervoso perto de alguém que realmente gostava? Talvez tenha falado demais, rido sem motivo ou evitado olhar diretamente para a pessoa. Isso acontece porque aquela pessoa importa para você. Então, quando ela age de maneira diferente perto de você, observe o contexto. Você pode não ser apenas mais uma pessoa para ela. Talvez você desperte alguma emoção diferente. Sinal número 6. Ela testa sua reação. Esse sinal é muito importante. Às vezes, ela pode falar sobre outro homem para perceber como você reage. Pode cancelar um encontro para ver sua reação, pode ficar fria de repente, ou mudar o comportamento para observar se você vai correr atrás. Ela quer saber se você vai ficar nervoso, se vai ficar com ciúmes, se vai discutir ou se vai continuar tranquilo. Mas não pense que todo comportamento desse tipo é um teste consciente. Muitas vezes as pessoas fazem isso sem perceber. Ela pode estar tentando entender se você é emocionalmente seguro, se consegue manter a calma e se não perde o controle diante de situações inesperadas. Muitos homens erram justamente aqui. Eles ficam nervosos, ficam agressivos, mandam várias mensagens, tentam provar seu valor ou perguntam o tempo todo o que está acontecendo. Isso pode criar ainda mais pressão. Uma reação mais saudável é manter a calma e respeitar seus próprios limites. Se ela se afasta, você não precisa correr atrás desesperadamente. Se ela fala sobre outro homem, você não precisa entrar em competição. Se alguma coisa incomodar você, converse de forma madura. Segurança emocional não significa fingir que não se importa, significa não perder o controle de si mesmo. E isso pode mudar completamente a maneira como alguém percebe você. Agora chegamos ao sinal número 7. Esse é um dos sinais mais importantes. Ela se afasta e observa como você reage. Quando ela cria distância, talvez esteja observando se você vai correr atrás, se vai entrar em pânico ou se vai continuar vivendo sua vida normalmente. E aqui está o mais importante: você não precisa tentar controlar o comportamento dela. Se ela precisa de espaço, dê espaço. Não mande dezenas de mensagens. Não tente forçar uma conversa. Não tente convencer alguém a gostar de você. Continue cuidando da sua própria vida. Mantenha sua tranquilidade e não permita que o comportamento de outra pessoa determine seu valor. Isso não significa fazer joguinhos. Também não significa ignorar alguém de propósito. Significa simplesmente não abandonar sua própria paz para conseguir atenção. Quando você está sempre disponível e tentando descobrir cada pensamento dela, você pode acabar criando ansiedade para os dois lados. Mas quando você mantém sua própria vida, seus objetivos e sua confiança, você continua sendo uma pessoa independente, e isso é muito mais saudável para qualquer relacionamento. Eu sei que isso não é fácil. Quando você gosta de alguém, você quer respostas, você quer saber exatamente o que ela sente. Mas nem sempre as pessoas demonstram seus sentimentos de maneira clara. Por isso, observe os sinais sem transformar cada pequeno detalhe em uma prova de amor. Não tente forçar um resultado. Não corra atrás quando alguém está claramente pedindo espaço e, principalmente, não esqueça do seu próprio valor. Um dos maiores erros é ficar ansioso quando alguém se afasta. A pessoa manda mensagens demais, tenta resolver algo que talvez nem seja um problema e começa a buscar validação o tempo inteiro. Em vez disso, mantenha a calma. Se ela realmente estiver interessada, ela também precisa demonstrar isso através das próprias atitudes. Uma conexão saudável não depende de você perseguir alguém o tempo todo. Você não precisa implorar, não precisa provar que merece atenção, não precisa convencer ninguém do seu valor. A pessoa certa vai perceber quem você é através das suas atitudes. Então fique atento aos sinais, mas também confie em você mesmo. Se esse vídeo ajudou você a enxergar as coisas de uma maneira diferente,
Deixe nos comentários a palavra consciente para eu saber que você está prestando atenção aos sinais reais. E se você quer entender melhor atração, comportamento e relacionamentos, inscreva-se no canal. Vamos continuar explorando esses assuntos de uma forma simples e real. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.